sim para vocês darem uma olhada, né? Já coloquei a aula gravar. Deixa eu aumentar aqui. E vocês estão Gente, conseguindo ver minha não sei se minha tela? imagem tá muito. Eu tô vendo, a Tô tela tá vendo, boa, sim. tranquilo. Tá, perfeito, então. E só para explicar um pouquinho, né, cara, porque assim, a primeira aula, ela é o ponto para mim de todo o processo que a gente tem nesse funil de vendas, é o mais chato, né? Eu gostaria de ir lá, chegar lá na lista já e a gente já começar a prospectar, mas é muito importante a gente falar disso, né? Porque pode ser que no futuro tenha problemas por causa dessa parte não alinhada. E como que eu sei Sim, disso? Porque eu assim, ó, passo por isso muitas vezes, né? A venda ela não é um negócio assim, fez e deu certo. A venda, assim, ela é um funil. Então, a gente precisa ver quais pontos que não estão dando certo dentro da prospecção. Qual que é a ideia dessa prospecção, que ela é um formato de venda um pouco diferente, né? A ideia é marcar reuniões. Esse é o principal ponto dessa prospecção. Por quê? Quanto mais reuniões a gente marcar, mais a gente tem a possibilidade de vender. Então, é gerar leads qualificados. Isso é muito importante que vocês tenham claro, né? Porque quem que vende mais hoje dentro do digital para a empresa? É quem marca mais reunião. Então, o primeiro foco será marcar reunião, né? Então, a uhum, Bárbara aí já teve uma experiência com SDR, né? O SDR faz isso, é o nome da pessoa que faz isso num time comercial. Faz a qualificação de leads, né? E marca, tá, as reuniões. Então, é isso que a gente vai falar um pouco hoje sobre o público-alvo. O público-alvo da Maia, né? Ou o público-alvo até quando vocês quiserem prospectar futuramente para a empresa de vocês, tá? Isso eu vou ter que conversar um pouco com a Maia também, porque a gente precisa descobrir qual que é o público-alvo, tá? Dentro da prospecção. Porque a gente precisa achar certo com quem que a gente vai falar. Porque existe uma grande diferença hoje no mercado digital, né? Por exemplo, meu nome é Clarice, eu sou vendedora de empresas, né? Ou eu sou Clarice, vendedora de empresas de contabilidade. Então, existe uma diferença, porque eu sou especialista nesse estilo de empresa, né? Então, eu vou falar um pouco sobre as diferenças, de estilos de vendas, né, que existe hoje dentro do digital. Então, existe a venda outbound. A venda outbound é a venda que a gente vai trabalhar aqui na nossa consultoria, tá? Existe a venda inbound também. Né? Qual que é a diferença dessas duas? A outbound, que nem eu coloquei aqui no slide, o cliente, né, a gente vai até o cliente. Então, assim, sim. a gente tem uma empresa lá, uma sorveteria que a gente está vendo que precisa de anúncio. A gente pode até lá ligar para ele ou mandar um e-mail para ele e ir presencialmente conversar com ele. Esse estilo de venda é um estilo de venda outbound, ou seja, você procura fora o seu cliente. Você não depende de um marketing, você depende de uma equipe comercial. Então, para quem vende para negócio local, isso é muito bom. E existe estilo inbound marketing. Qual que é esse estilo? É que o cliente, ele vem até nós. Então, por exemplo, se você vende um infoproduto dentro do Instagram, um curso, né? Ou se você tem uma loja de roupa, né? O pessoal que é dono da loja de roupa, ele não sai na rua puxando as pessoas para entrar dentro da loja. Né, ele fica lá e os clientes vão até a loja. Então, é um estilo de venda inbound, onde o cliente ele vem até você. E qual que é o estilo hoje de empresa que a Mari, quando a Mari me procurou, né? Ela procurava um comercial hoje para o time dela. Então, o estilo de venda outbound, onde vocês, a equipe dela, fosse atrás desses clientes. Então, é um processo de venda mais técnico, mais difícil, com vários nãos, mas é onde você escolhe os seus clientes. Então, é um processo de venda, assim, onde você pode até receber mais, né? E a primeira coisa, isso é muito, muito importante, porque eu já errei muito nisso, que é definir o ICP, né? No meio das vendas bem comercial, assim, o ICP é o público ideal, né? Se você tá mais no Instagram, você vai escutar público-alvo, público ideal, né? Mas na parte de vendas mais comercial, o nome se chama ICP. Então, esse ICP, antes da gente começar a prospecção, ela precisa estar muito bem definida. Porque lá no futuro, esse ICP pode mudar, porque ele sempre muda. O nosso cliente está sempre mudando, né? Então, assim, às vezes o cliente que está em moda masculina, cara, daqui a pouco ele começa a vender outras coisas. E eu preciso estar sabendo como que ele tá.
durante a caminhada. Então, ficou claro para vocês o que que é esse estilo de venda outbound, a diferença do estilo outbound para o inbound, né? Sim, E para eu total. poder entrar nessa Sim. definição de ICP, Sim, sim. Vamos entrar na definição de ICP. meninas, qualquer dúvida, tá, que vocês tiverem sobre qualquer processo, pode me interromper e me perguntar, não tem problema nenhum, tá? E daí a gente vai Olha, essa não foi a conversando. recomendação que a Maia deu pra gente, viu? Sim, eu coloquei gravar, eu tenho 40 minutos só de gravação. Mas se vocês sentirem assim, A que é, necessidade, claro. é a Ai, tô com uma necessidade, tipo assim, eu dúvida não muito. vou Aham. conseguir continuar entendendo, vocês podem me perguntar. Se não, tipo, se for uma dúvida meio genérica, pode deixar pro final, tá? Tá bom, show. Então, esse ICP é o público ideal que vocês, a partir de agora, vão prospectar para a empresa da Mari, né? E o ICP eu coloquei aqui que ele é a construção de um prédio. Por quê? Porque se ele não tiver bem definido, ele vai cair. Né? O que que aconteceu comigo no início, né? Eu prospecto infoproduto, ou seja, pessoas que têm um curso dentro do digital. Só que infoproduto, eles estão, a maioria das vezes, eles estão no computador, eles não estão no telefone. Então, ligação não funcionava. E eu não conseguia entender isso dentro do processo de venda. Eu tive que voltar lá para o meu SP, cara, por que que esse cara não atende a ligação? Porque esse não é um meio de comunicação bom para ele. Então, dentro da consultoria, a gente vai achar quais meios de comunicação são melhores para o ICP da Mari. Só que assim, primeiro a gente precisa definir qual que é o ICP dela, né? E isso não é um processo fácil. Muitas vezes vocês vão ver no teste ou vocês vão ver conversando com ela. Inclusive, depois eu vou mandar uma forma de como vocês podem descobrir esse ICP de melhor forma, tá? Qual que é o primeiro benefício de ter uma construção de ICP? Né? Então, hoje eu conheço pessoas, né, que são empresários incríveis, onde eu estou num grupo, onde eles decidiram que o ICP deles, o público-alvo deles é e-commerce, de moda feminina. Não importa, sabe? Ele atende outros públicos, se vier, sim, mas ele é especialista em e-commerce de moda feminina. Então, quando ele se posicionou assim, teve uma taxa de 30% de conversão. Só que até às vezes a gente achar esse público-alvo, a gente vai ter que testar vários públicos até a gente achar. Então, talvez essa parte ela demore um pouco, mas ela é essencial para a prospecção, tá? E qual que é o segundo benefício, né? Ele é um bom LTV. O que é LTV na parte de vendas, né? É quando ele fica a maior parte de tempo contigo. Ou seja, você faz uma reunião com ele e quando você fechar, ele tem a possibilidade de fechar 6 a 1 ano contigo. Então, ele não é um cliente que ele entra e sai, sabe? Ele não é um cliente ruim. Na base da prospecção, pode acontecer? Pode, né? Cliente ruim sempre tem, às vezes ele fecha na emoção. Mas na prospecção, a gente vai fazer análises, né? Para perceber se esse cliente vale. Porque, cara, na verdade, não adianta um cliente entrar, né? E ficar um mês e sair, sabe? Vale a gente fazer, ver se a gente quer trabalhar com ele. E ele precisa entender isso, sabe? Então, o segundo benefício de ter esse público-alvo definido, né, é que a gente vai saber exatamente onde ir na dor desse cliente. Cara, talvez quem tem e-commerce de moda feminina, sei lá, seja atrair mulheres para o perfil do Instagram. Só que ele já sabe disso, porque ele já atua com esse público, né? Então, a primeira coisa que a gente vai definir aqui é esse ICP, esse público ideal da empresa da Mari, né? E o terceiro benefício é autoridade na cartela de clientes. Então, quando a gente começar no processo de abordagem, por e-mail e tudo mais, a gente vai se comunicar falando, cara, eu sou da empresa tal, especialista em lojas de e-commerce para moda. Ou especialista em empresa de contabilidade. Ou seja, eu já atuo com empresas com 3 empresas parecidas com a tua. Então, ele vai ficar, cara, se a pessoa atua com 3 empresas parecidas com a minha, por que que eu não vou querer fazer uma reunião com essa pessoa? Então, esse é o primeiro ponto, marcar a reunião, tá? Então, é isso que a gente vai falar também um pouco sobre isso hoje, mas hoje a aula vai ser focada mais nesse público-alvo, né? Como que a gente vai fazer para achar esse público-alvo, para quando vocês não estiverem lá na frente fazendo as abordagens, vocês, cara, não é esse público, não, sabe? Então, tipo, e não ter que voltar lá para trás e começar tudo de novo, tá? Uhum. Sim. Então, como definir esse público-alvo, tá? É já tendo uma base de clientes.
Então, isso, claro, eu vou passar para Mari, porque assim, para Maia, porque isso vai ter que vir bastante dela descobrir qual que é o público-alvo, né? Mas é importante eu passar para vocês, para que vocês saibam como é todo o processo desde o início, né? Tanto para vocês, tanto para ela. E o primeiro passo é esse, definir um ICP. Então, vocês vão descobrir o ICP dela já com uma base de clientes dela. Né? Então, a gente vai responder uma base de perguntas que eu vou mostrar aqui para vocês e preencher uma tabela, tá? Que é para ver se faz sentido aí o ICP que ela está trabalhando hoje. Isso serve para quem? Para quem tem clientes e vê que esses clientes não fazem sentido mais ter no momento. É para quem não tem clientes e quer começar a ter. Ou é para quem está em dúvida com quem fala. Então, assim, é para se tornar especialista em algo. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês, desse exemplo aqui de perguntas. Deixa eu abrir aqui. Vocês têm alguma dúvida, meninas, em relação a isso? Até agora não, mas queria confirmar que realmente eu trouxe uma cliente para a gente conversar com a Maia ali, ter uma consultoria rapidinho, e ela já estava com uma agência que não estava trazendo resultado para ela, e quando eu conversei com ela, ela falou isso para mim, eu queria muito uma empresa que fosse especializada em intercâmbio, porque eu não estou tendo resultado há 6 meses. Nossa, 6 meses é bastante tempo, né? É muito tempo, cara. E eu preciso É, repescar essa mulher de novo. vai que vai Vamos dar trazer ela pra certo. gente. Deixa eu achar aqui. Modelo de perguntas. Esse material também vou passar depois para vocês, tá? Para vocês ajudarem a Mari a fazer esse ICP, porque é legal fazer junto, sabe? Acaba se tornando um processo um pouco mais fácil, porque às vezes se o dono da loja for fazer sozinho, o dono da empresa, ele fica matutando muito, e os funcionários, assim, que estão fora olhando, acabam entendendo mais do que a pessoa, sabe? Então, deixa eu abrir aqui. Ô, Clarice, como que a gente faz Oi. para descobrir essas informações? Por exemplo, a primeira perguntinha aqui, tamanho da empresa. Isso são coisas que a gente tem que perguntar para o Ah, nosso. vocês já estão conseguindo ver? Já. Tá, deixa eu voltar ali, então. Eu só vou abrir de uma forma melhor aqui. Que aqui para mim não aparece que vocês já estão vendo. Deixa eu Ah, abrir boto aqui. fé. Gente, meu áudio estava mudo, eu aqui falando sozinha, agora que eu percebi. Então, ó, seguinte, essas perguntas, né, vai estar dentro do nosso pitch para a gente também entender o cliente, né? Vai servir tanto para a gente definir esse ISP Isso, e, e também para entender como que a gente pode ajudar ele, né, no caso. isso. O legal é que a Maia, por exemplo, ela já tem vários cases de sucesso. Só que isso eu vou colocar lá no grupo assim, ó. Coisas que a gente pode responder sozinho. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim, Tá, maravilha. Sim. E coisas que ela vai ter que perguntar para os clientes dela, sabe? Então, tipo assim, quando a gente é o dono, às vezes a gente fica, não, eu vou responder aqui eu sozinho e tal. Por isso que eu gosto de passar para todo mundo, que daí todo mundo vai se cobrando, vai se ajudando. Porque esse, eu digo que é o processo mais importante da prospecção, sabe? ok. Talvez sim, vocês vão chegar lá na abordagem e falar, olha, gente, a gente vai ter que voltar lá no nosso ICP. Eu acredito que a gente não tá falando com a pessoa certa e vai voltar. Cara, é um funil, sabe? Então, É muito importante. é muito importante a gente bater bem nessa tecla para que, tipo, sei lá, 80% a gente não precise voltar, sabe? E se for para voltar, seja para arrumar algum script, alguma coisa assim. Então, a gente vai rodar essa pesquisa com 5 a 20 clientes. Então, aqui, perguntas que você pode responder sozinho, né? Então, tipo assim, antes da gente ir lá falar com os clientes, né? A gente vai colocar isso aqui eu vou cobrar também para a Maia, né? Mas qual que é o tamanho da empresa deles? Sim, Então, assim, qual que é o tamanho da empresa é a quantidade de funcionários que ele tem hoje, né? Então, você vai sim. colocar de 1 a 5 funcionários, né? Então, vou colocar aqui, de 1 a 5 funcionários. Uma empresa pequena, cara, pequena e média empresa, amo, sabe? Empresas boas de trabalhar, você consegue o contato do decisor Tudo. rápido, sabe? Então, tipo assim, muito melhor, né? E segmento da empresa deles, né? Então, tipo assim, essa pesquisa vai ser para cada cliente. Então, isso aqui é um documento. É legal ter uma pasta. Tomar um café aqui.
Pronto. Fazer uma pasta para cada cliente e colocar esse documento lá dentro. Cara, esse próximo cliente que a gente tem aqui, ele é de e-commerce na área da moda, né? Então vai lá e anexa. Tá. E daí isso aí também tem que ver, vou dar para a Maia preencher, né? Mas é importante vocês sempre estarem de olho para vocês entenderem onde que estão os erros, né? Quem tomou decisão no processo de compra? Foi o dono. Eu falei diretamente com o dono. Ele veio de indicação, mas foi o dono que fechou comigo, né? Ou pode ser o gerente comercial, vai depender muito do tamanho da empresa. Mas se a Maia, né, eu acredito que ela vai querer trabalhar com empresas de pequeno médio porte, cara, às vezes tem o telefone dele lá no Google, tu liga, né, tem um script bem legal, né, fala com ele, marca uma reunião. Tipo, é sempre isso, marcar uma reunião, marcar uma reunião, marcar uma reunião, sabe? Então, conseguir levar ele para essa reunião para entender que vai ser importante para ele. Quem influenciou o processo de compra? Ah, foi um vendedor ou foi uma gerente, né? Dificuldade para vender? Fácil, difícil, né? Tô fazendo em base aqui de um cliente que eu tenho. Quanto tempo demoramos para vender para ele? Uma semana. Dificuldade para atender? Consideravelmente fácil, né? Então, essas outras perguntas, né, pode até fazer um forms, dar essa ideia para a Maia fazer um forms, para entregar para cada cliente. Cara, olha só, a gente está rodando uma pesquisa aí, né, para a gente melhorar a qualidade do nosso comercial, do nosso setor, enfim, e fazer essas perguntas para ele, né? Qual que foi o benefício que ele encontrou na solução na hora de contratar a Maia? Por que que ele contratou a Maia e não contratou outra pessoa, né? Qual foi o nosso principal diferencial para decidir contratar a gente? Né? Foi o que? Seriam Abordagem. pós-vendas, né? É No isso. caso, Isso é para rodar com pós-vendas. os clientes. E essas Tá. primeiras perguntas fazem para todos os. Ela responde, né? Ou vocês também ajudam ela ali a fazer essas respostas, colocar numa pasta de cada cliente, para ser realmente um documento, né? E Certo. isso aqui fazer um forms, ou enfim, algo que o cliente possa responder, né? Ou até perguntar assim por áudio daqui a pouco, entendeu? Para ele responder, né? Se ele tinha avaliado outras soluções, né? Então vamos fazer assim, ó. Mandei lá para o cliente um forms para ele responder isso aqui. Cara, qual que foi o benefício que ele encontrou, né? Na hora da apresentação, foi a forma do posicionamento da empresa. Né? Qual foi? Ele responde assim: qual foi o nosso principal diferencial para decidir contratar a gente? Ser especialista em e-commerce. Cara, eu vi que não é uma agência genérica, eles são especialistas em e-commerce. Então, cara, eu vi que quase impossível eles não resolver minha dor, sabe? Qual o principal problema que você queria resolver contratando com a gente? Chegar mais leads qualificados para a nossa empresa no online. Sei lá, tô chutando, né? Você tinha avaliado outras soluções para esse tipo de problema? Sim, mas as empresas eram muito genéricas. Por isso que eu contratei a Maia. Então a gente vai saber, cara, provavelmente ela é especialista realmente em e-commerce agora, né? Então, só que isso talvez demore um tempo, talvez seja, né, um pouco difícil, né? Mas rodar essa pergunta com os clientes vai ficar mais fácil de saber. E, cara, fez isso com todos os clientes que ela tem hoje ativos, que são clientes bons, que estão com bastante tempo com ela. Pega todas essas informações, né? E a gente vai numa tabela de Excel. Isso tudo, gente, lembrando para descobrir o ICP. Olha só para Claro. descobrir o público-alvo, tá? Só para a gente não se perder. Então, vai lá, essas perguntas responde sozinha, faz um forms ou diz para Maia, ou vocês mesmos, olha só, sou a Milena do time comercial, a gente está querendo implementar um setor aqui na empresa da Maia, eu vou te fazer umas 4 perguntinhas rápidas, sabe? E deixar ele falar, né? E daí a gente vai para uma outra parte aqui. Vocês estão conseguindo ver uma tabela de Excel? Sim. Perfeito. O que a gente vai fazer com essas informações? A gente vai colocar nessa tabela de Excel. Prestem bastante atenção agora, porque pode parecer que não vai fazer sentido, mas no final vai, tá? Então, a gente tem que ter paciência com esse processo, porque ele é assim mesmo. Então, eu coloquei um exemplo aqui. Tem a contabilidade de Joanes, né? Que vocês foram lá e perguntaram. Eles responderam a pergunta de vocês. Então, cara, olha, o tamanho da empresa, né? É de 1 a 5, aqui vocês podem selecionar. O segmento da empresa
Vou colocar aqui, a gente tá falando de e-commerce, então vou continuar nessa base. É e-commerce. Sobre segmento, cara, é moda. Ou esporte, ela falou que também tem empresa de surf, né? Até colocar aqui, surf. São e-commerces que vendem essas paradas de surf, né? Quem tomou a Sim. decisão? Cara, foi o gerente de vendas de marcar uma reunião. Sempre lembrando, né? De marcar essa Sim. reunião, né? E quem influenciou o processo de compra? Cara, foi um vendedor lá que me atendeu, ele influenciou no processo de compra. Dificuldade para vender. Não existe médio, ou é fácil ou é difícil, para depois ficar mais fácil da gente mensurar. Quanto tempo demorou para vender para ele? Cara, de 1 a 10 dias, então foi rápido. Não foi uma empresa tão difícil de vender. Dificuldade para vender fácil, né? Daí aqui, qual foi o principal benefício que você encontrou, né? Isso tudo daquela pesquisa que a gente rodou que estava lá no Word. O que Sim. que vai acontecer? Vocês vão pegar isso e colocar aqui no Excel. Eu já mostro por quê, tá? Cara, era para conseguir mais reuniões qualificadas para o meu time no online. Cara, a gente não estava vendendo nada no nosso e-commerce online, né? Então foi por isso que eu contratei a Maia, para ter mais, né, aí um pessoal qualificado entrando no meu site ou algo assim. Qual foi o nosso principal diferencial para decidir contratar a gente? Histórico e cases que a Maia tem. Então, cara, eu vi que a Maia já atendeu outros e-commerce, por isso que a gente contratou ela, né? E qual que foi o principal problema que eles queriam contratar? Mais faturamento, vamos deixar assim. E você tinha avaliado outras soluções para esse problema? Sim, e mesmo assim contratou a Maia. E aqui na nota, né, dá uma nota para o cliente. Isso também tem que ser mais. A Maia tem que falar, cara, esse cliente é muito bom. Eu dou resultado, né? É um cliente muito bom de trabalhar. É um cliente fácil de trabalhar, cara. Então a nota que eu dou, isso é da empresa, cara. A nota que a gente dá para esse cliente é 9. Então a gente vai fazer essa rodagem de clientes com todos que a gente fez as perguntas, né? Sim. Daí, por exemplo, vai ter a agência Up, né? Que a Maia Essa também nota, tem desculpa, como Clarice, cliente. essa nota é quem dá somos nós ou a Não, Maia? é a Maia para a empresa dela. É a Maia. Por que que eu tô Tá. passando isso pra você, gente? Só pra vocês terem claro que isso eu poderia ter falado com a Maia, né? Mas é porque vocês, ela provavelmente, se ela fizer sozinha, ela vai errar em algum ponto, sabe? Porque é muito fácil. Às vezes o dono, ele acha que um cliente é bom de atender. Pode perguntar. Mas então, Clarice, nesse momento atual, nem eu nem a Bárbara temos contatos com os clientes da Maia, porque a gente está entrando agora. Então, tipo Sim, assim, eu acho um pouco difícil, assim, porque a gente não uhum, sabe nada dessas pessoas, né? Eu sim, acredito que a gente pode estar dando uma assistência para ela em questão de manual, talvez, né? Ela pode estar sim. delegando alguma coisa para a gente, mas em questão do contato, eu Uhum. acredito que seja algo que ela tem ali mais um Ela tem feeling contato, ali. né? Uhum. O que esse primeiro momento a gente precisa fazer isso para que quando vocês forem prospectar. Claro, é Porque isso, urgente isso. porque isso tem que ser uma definição dela. Por que que eu passo essa aula? Para quando vocês quiserem, talvez um dia ter Sim. seus próprios clientes, tá? E também porque ele faz parte do método de prospecção, né? E também para ajudar a Maia nesse processo. Porque daqui a pouco a Maia tá, cara, essa empresa é boa de vender. Só que vocês estão olhando lá e, tipo, vocês estão vendo que tem alguma coisa de errada. É só uma empresa de contabilidade. Claro, Então, tipo assim, não foca em contabilidade, é só uma empresa que ela tem. Se ela tem 4 claro. e-commerce e ela vende e dá resultado, cara, é e-commerce ou ICP. Aí vocês vão fazer uma lista que a gente vai aprender, se der tempo, eu até ensino nessa aula, a fazer uma lista qualificada com 20 e-commerce bons para vocês prospectarem, né? Daí a gente vai fazer um fluxo de cadências também mais para frente. Mas isso a gente ainda precisa estar alinhado, né, para a gente saber, porque daqui a pouco a Maia fala, cara, é contabilidade. Aí vocês vão olhar lá nos documentos, isso também dá para falar para ela dar acesso para vocês, e vocês vão ver, cara, mas é uma empresa só que ela dá resultado para contabilidade. Será que é contabilidade mesmo? Porque nesse primeiro mês vai ser um pouco difícil na prospecção. Tá, por isso que é bom a gente alinhar bem essa parte do público-alvo agora, para quando, cara, vocês é e-commerce de moda, cara, vocês irem reto e já marcarem reuniões, né? Então, tipo, marcou reunião, fechou? Claro, com Tranquilo, certeza. tá? Então, vamos só Claro, com certeza. continuar aqui, então. Daí a gente vai colocar todos esses clientes aqui, né? Vai colocar tudo que a gente fez, aquela rodagem de pesquisa, tudo mais, né? Essa aula eu vou passar para a Maia dar uma olhadinha, ver também. E, cara, esse cliente aqui,
ele não é tão bom, porque ele é o único que eu tenho, vamos supor que é a agência, né? Então ele é nota 6. Sim. Então, tipo assim, a Maia não gosta de trabalhar com ele, mas ele tá ali, né? Então, e depois, né, a gente vai colocar todos os clientes ali, um abaixo do outro, e daí vai ter um cara que é 9 também, que ela gosta de trabalhar. Vou colocar aqui 9. Vai ter outro que ela não gosta de trabalhar, que ela tá quase demitindo, é 4. E o que vocês vão fazer depois que essa tabela estiver pronta? Vocês vão infiltrar e vocês vão colocar só os que são. Deixa eu colocar aqui. Vocês vão filtrar só os que são de 7 para cima. Então, aqui. Vocês vão lá e colocam. Desculpa, Clarice, mas influencia a nota que ela dá para o cliente, a experiência que ela tem com o cliente, com o nicho que ela está trabalhando? Influenciar demais, porque esses que ela deu 7, 8 e 9, quer dizer que ela dá mais resultado e ela gosta mais de trabalhar. Então, vai ser mais fácil para vocês abordarem na reunião, mostrar case de sucesso, Claro, sabe? entendi. Ó, daí aplica, cara, diminuiu só 2. Como que a gente vai descobrir o público ideal daqui? Cara, contabilidade de Jones, né? Gerente de vendas aqui, maior reunião qualificada. Cara, então provavelmente a empresa dela, sei lá, ou é contabilidade, ou é uma outra agência que tem aqui, entendeu? Vai depender muito dos clientes que ela colocar ou vocês colocarem aqui. A gente Sim, viu que, vamos supor, de 10 empresas que ela tem, 2 ela deu nota 9. E o que está acontecendo com claro, as outras empresas que ela não gosta tanto de trabalhar? Então, talvez claro. seja essas 2 empresas aqui, vai ser e-commerce, que ela vai trabalhar, né, como público-alvo. Né? Esse processo é um pouco chatinho, né? E a gente vai depender aí um pouco dela para descobrir. Mas depois de descobrir o público-alvo, ela chega para vocês e fala assim: gente, vamos testar esse público aqui. Eu vou dar o exemplo de e-commerce de moda feminina para a gente continuar nesse caminho de e-commerce, tá? Aí vai começar a partir de vocês. Então, a gente vai fazer listas qualificadas. Então, essa parte, assim, que demora um pouco mais, mas tem 2 formas de fazer as listas qualificadas. Tem como fazer com uma ferramenta de automação, tá? E tem como fazer ela manualmente. Esse restante aqui, esses minutos que a gente tem, a gente vai focar em fazer uma lista, né? Eu já vou ensinar vocês a fazer uma lista de prospecção. Para quando a Maia falar assim, cara, o meu público-alvo é e-commerce, você já, beleza, vou começar a fazer minha lista, sabe? Então, vou compartilhar aqui para vocês a minha tela. De novo aqui. Eu vou enviar todas essas tabelas para vocês, tá, gente? Depois, para vocês não. Show. E essa é a Clarice, parte nesse... que a primeira parte que eu falei do público-alvo, eu vou enviar e vou conversar com a Maia. Né? Eu vou dizer, cara, Tá, você precisa fazer isso para que as meninas possam trabalhar. Porque quando eu tá, conversei com ela, eu vi que talvez falta ela dar uma definida nisso. Porque o público-alvo não é assim, cara, eu gosto de surf, eu vou escolher o surf. Não, claro. público-alvo, tu tem que ter uma base, né? Tu tem que ver teus clientes, os que já estão dando resultado, tudo mais. Mas isso só para vocês saberem como que funciona o processo, tá? Para quando Claro, no claro. futuro, cara, não tá dando e-commerce de moda, volta lá para ICP. Onde é que a gente errou É, lá, tá? Mas eu então, daí tá, a Maia falou assim, cara, é e-commerce para moda, senti que é isso, a gente vai testar. Quer perguntar alguma coisa, Bárbara? sim, essas listas qualificadas que a gente vai fazer vai ser baseada num, talvez, público-alvo, então. Que a gente Isso. já vai começar a fazer, só que Uhum. ainda não tá, o ISP não tá definido. Então a gente vai vendo e vai testando, é isso? O ICP, É um exemplo. O ICP ele é só definido depois que a gente começa a botar a máquina para rodar, a máquina da prospecção. Beleza. Então, por exemplo, Tá. vamos supor, a Bárbara, ela tá com a lista dela de 25 clientes qualificados pronta. Depois disso, o Uhum. que que a gente vai fazer? A gente vai começar a abordar. Então, em Ok. um dia e-mail, outro dia ligação, né? E-commerce, Aham. cara, o dono de e-commerce, Sim. ele sempre tá com o celular na mão, né? Então, vai ser Sim. baseado em testes. Bacana. Clarice, Outra rapidinho, coisa, você. Sim. Pode perguntar. é um minuto, tá? A Claro, gente vai ter pode falar. alguma ferramenta de CRM pra gente ou não? Não temos isso por enquanto. Então, acredito que a Maia já tem uma ferramenta de CRM, mas eu vou fazer uma que é integrada, eu vou ensinar vocês a fazerem uma que é integrada junto com a lista de vocês. Vocês vão subir Tá, essa lista num CRM chamado Pipe Drive.
Ah, Pipe Então, Drive, beleza. tá, porque daí vai ser mais fácil, porque foi assim que eu aprendi, sabe? E eu Tá bom, coloco lá e ela fica bem certinho, né? Então, eu acredito que show. se cada uma de vocês fizerem uma lista de 20 a 25, né, clientes qualificados, já vai ser ótimo, assim, né? E daí cada uma cuidar dessa base de leads, né? Então, Beleza. até vocês terem esse CRM próprio, assim, no computador de vocês e colocarem a Maia, sabe? Que daí o comercial também fica um pouco mais na mão de vocês, porque é o que vocês vão fazer, né? Mas isso é um processo que vai ser ensinado lá na frente, sabe? Esse Claro, mas processo. agora, essa É, lista que a gente vai fazer agora, de 25 clientes qualificados, a gente vai fazer antes da Maia dar pra gente a informação do cliente dela? isso primeiro tem que esperar a Maia, né, fazer, mas eu vou deixar assim, porque ele não é um processo tão difícil. É um Tá, processo mais cuidadoso, né? Então, tá, primeiro eu vou ensinar ela a fazer da forma 100% gratuita que eu falo, que é manualmente. tá. Sabe? Então, assim, vocês vão escolher 25 clientes, né? Claro, vocês vão estar em contato. Cara, eu peguei aqui um pessoal de São Paulo. A Bárbara, eu peguei um pessoal de Espírito Santo, né? Então, essa lista, a gente vai colocar principais dados de quem? Do decisor da empresa. Aqui vai ter o nome do prospect, o e-mail, né, da empresa ou do prospect de e-commerce, o telefone, o segmento, o cargo, o nome da empresa, né? Então, eu vou colocar aqui. Empresa de São Paulo. Loja feminina de São Paulo, na verdade, né? Loja feminina de São Paulo. Mas isso vamos supor que seja esse o público-alvo. Se ela fala outro, você faz do mesmo formato, só que usando, por exemplo, né, o público-alvo aí que ela falar, né? Então, por exemplo, aqui. Vou abrir uma loja aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim, Vou abrir essa Maria Filó aqui, né? Cara, tipo assim, dá pra ver que ela tem um site, né? Assim, um site bonito e tal. Aí a gente vai fazer como? Vocês viram que tem um CNPJ dela aqui bem embaixo? sim. Primeiro, aqui, nossa, bem embaixo, bem, quase que eu não vejo, assim. Mas daí a gente copia o CNPJ, tá? Porque essa aqui é a empresa dela, cara, é a Maria Filó, né? Tipo assim, a gente já sabe, tá? Eu olhei, tem um site bonito, aí a gente abre uma nova aba do Google e coloca assim: consultar CNPJ. Aqui. Por que que a gente vai consultar o CNPJ dela? Para saber qual que é o nome do dono da empresa. Tá, então a gente vai consultar esse CNPJ aqui. Para consultar, precisa ter acesso? Tipo, ter alguma senha? Não, Porque normalmente você eu joga lembro no que. Google já aparece só o CNPJ. É, Eu costumo fazer assim, sem não precisar entrar no Gov. Mas esse Gov aí, ele dá as deixa eu ver. informações mais completas, não? Uhum. Não. Eu Que tem geralmente uso acesso a a minha algumas coisas que conta, não. mas eu mudei minha senha, Ah, agora eu não me lembro mais. Deixa eu ver aqui. Vou entrar no normal para ver se aparece. E daí outro lugar que vocês vão entrar é esse aqui, ó. Esse registro.br, vocês já ouviram falar? Não. Tá. Isso, cara, vocês não vão pegar agora, né? A gente tem que esperar a Maia também passar o público-alvo, mas é bom eu já encaminhar assim para vocês, né? Esse registro é tipo de quem tem domínio, algo assim, né? Já qualificado e tudo mais, eles sempre ficam aqui. Então vocês vão deixar essa aba de consultar CNPJ aberto, né? Deixa eu colocar aqui de novo. Esse site, ele às vezes dá uns bugs, tá? Mas é só ir atualizando que ele roda. Deixa eu ver se aqui. Aqui. De consultar a pessoa jurídica, né? Deixa eu ver se ele abre nesse. Aqui. Daí vocês vão abrir aqui, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, claro, não sei onde é que entra ali, me manda uma mensagem que eu mostro para vocês. Mas basicamente vocês colocam consultar CNPJ. Quando vocês forem fazer a lista de vocês de prospecção, deixa essa página aberta e abre essa de registro, que é de domínio, registro.com. Já vai abrir aqui para vocês, tá? E daí a gente vai consultar o CNPJ dessa loja, que é da Maria Filó, né? Coloque que você é humano aqui, consulta. Cara, então o que que a gente